work for the both of us. I put you in the driver's seat. Don't gotta hurry in the name of love. 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 In the name Bem-vindos ao nosso segundo episódio da retomada do podcast Go Talk. Hoje a gente está aqui com o Rodrigo Moronta, que é o CEO da Control-S, e com a Bárbara Fedel, que é responsável pela gestão de pessoas e processos da Control-S. E hoje a gente vai falar sobre um tema que foi inclusive tema da nossa última revista Have Go, pessoas. Qual que é a importância de se investir em pessoas para o sucesso de qualquer negócio? Antes de falar de pessoas na Control-S, eu queria que a Bárbara contasse um pouquinho da história dela, né? Como que foi a sua trajetória profissional até aqui, Bárbara? O que você já fez? Que bagagens você traz para nos ajudar hoje com essa parte que é tão estratégica e importante de gestão de pessoas e processos? Bom, Rodrigo, oi. Oi, Rafa. Oi, Bá. Obrigada pela oportunidade. Vou falar um pouco rapidamente da minha história. A minha primeira formação é da área da saúde. Eu sou nutricionista, trabalhei por quase 10 anos na área e eu falo que a vida acabou me levando para a área de gestão. Eu me formei e fui tomar conta de um frigorífico e eu já entrei com uma equipe que eu tinha 8 pessoas, né? Então eu entendi, eu tinha acabado de fazer 20 anos, acabado de me formar, eu entendi que eu tinha todo o conhecimento técnico que eu teria que eu tive na faculdade, ia simplesmente chegar e falar, olha, o que cada um tem que fazer. Ia ser um ambiente livre, lindo, maravilhoso, todo mundo executando, né? Aí, no primeiro mês, eu já fiquei muito preocupada e entendi que era muito mais que isso, era muito mais que a competência técnica, né? Com quase um ano, eu fui entender que eu não sabia fazer gestão. E eu comecei a cobrar esse suporte da empresa, né? Há muitos anos atrás, eu me formei em nutrição, eu sei fazer as técnicas aqui dentro, e o restante, como que eu faço com a equipe? Né? E eu fui percebendo no decorrer da minha carreira que são poucas empresas que oferecem esse apoio para o colaborador. Então, se você ser técnico é uma coisa, você ser gestor é outra, são coisas bem diferentes, né? Logo depois, eu fui para Balneário Camboriú, Santa Catarina, onde eu assumi 17 unidades da merenda escolar. Então, era um processo seletivo que a gente fazia por 2 anos e ali, novamente, já eram quase 80 funcionários. E eu me vi quebrando muita cabeça, com bastante dificuldade. Eram pessoas de todas as classes sociais, de todas as diversas crenças, né?
e me vi com muita dificuldade, fiquei ali alguns anos, e logo depois o Hospital Municipal Ruth Cardoso me chamou para ser a coordenadora do hospital. Então, nesse momento, eu falei, meu Deus, né? Eu já tinha bastante experiência com a área de nutrição e eu comecei a estudar gestão. Falei, não vou errar de novo, porque era o que estava me faltando. Comecei a estudar recursos humanos, que ali a gente tinha 90 pessoas, a gente trabalhava com licitação. Então, era o público técnico, era o paciente, o familiar e tinha toda a prefeitura ali por trás. Então, envolvia processos. Então, como que funciona uma licitação? E era muito desorganizado na época, né? Não sei como está hoje. Então, me manda aqui por e-mail, então não tinha um fluxo. E eu fui entendendo, fui estudando e a gente foi estruturando os fluxos e a comunicação interna, que fez muita diferença. A partir disso, eu entrei na Unimed e fui para a área de gerenciamento de saúde e bem-estar de grupos para ambientes corporativos. Foi aí que eu virei a chave completamente da minha carreira e comecei a estudar gestão de pessoas, porque a gente implantava saúde, bem-estar e psicologia também, tinha profissionais capacitados, claro, para ambientes corporativos. O nosso primeiro cliente foi o Beto Carreiro, onde a gente atuava tanto com a parte administrativa, tanto com os atletas em si. E foi maravilhoso, foi um divisor de águas, assim, levo isso com muito carinho. E a partir disso, eu me formei, a minha primeira formação foi pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, pela PUC, a segunda foi pela Universidade de São Paulo, que eu estou terminando uma tese agora, e outros cursos técnicos da área que eu acabo lidando. Outra coisa que eu acho que é importante falar também, que eu sempre falo com o pessoal, né? Quando a gente trata aqui dentro, a gente sempre trata com muita empatia, muito acolhimento, e até para isso a gente precisa estudar um pouquinho mais, né? Não é tão simples, porque eu tenho as minhas crenças, as minhas histórias e as minhas ideologias pessoais que eu não posso permear na sua vida, né? Então, eu fiz uma pós-graduação em cognição e comportamento voltada para psicologia, não para atuar, né? Mas para conseguir apoiar de maneira efetiva o ser humano, porque a estratégia de pessoas é bem bonita, só que se a gente não souber lidar com cada pessoa, a gente não vai alcançar o resultado. Entender melhor as pessoas é um grande desafio. Exato. E aqui no bastidor a gente estava falando um pouquinho sobre a história de como você chegou na Control-S. Como que foi a sua primeira conversa com o Rodrigo e o que você veio fazer aqui? Então, não foi das melhores, me deixou nervosa. Eu lembro que ele me mandou uma mensagem no WhatsApp falando, eu queria conhecer o seu trabalho, e daí ele vem, depois você vai falando de um histórico que você já tinha tentado, né? Já tinha tentado e não tinha dado nada certo. A pessoa não conseguiu dar continuidade e a gente não se bateu. E aí eu tenho minhas crenças que vou deixar até a Bárbara falar. Aí ele falou assim pra mim, olha, mas não nesse tom, né? Entre a minha opinião e a sua, sempre vou ficar com a minha. Aí eu falei, ai meu Deus. Aí eu falei, mas eu não trabalho com opinião, Rodrigo, eu trabalho com evidência. Porque é um mercado bem desafiador, né? Quando eu entro em alguma empresa, tem muita gestão de pessoas, né? É um processo que todo mundo acha que sabe fazer um pouquinho. Então a gente entra nesse desafio até com outras empresas, com outros profissionais, né? Então foi assim que a gente deu o start. A gente começou trabalhando com as lideranças, né? Porque era o que estava gritando, era desesperador. E a partir disso a gente foi estruturando as outras atividades. E até para explicar agora o porquê, né, disso, né? A gente já tinha tentado com outra pessoa. Eu tenho minha carreira, meu tempo, eu queria a empresa ouvindo muito outras pessoas sem evidências. Então, eu acabava suprimindo a minha ideia, suprimindo as minhas crenças em prol de que outra pessoa estava falando. Podia ser qualquer um. Falava que não estava legal. Que mal conhecia a história. Que mal conhecia, né? Não sabe, não tem noção do que está acontecendo. E isso me levou a uma série de fracassos, né? Ouvir, não acreditar. Eu vou falar uma coisa aqui que às vezes é complicado falar agora, porque pode parecer que ou é pretencioso ou está se achando, mas não é. Eu tive um site chamado Webfood. Eu tive o site. A gente começou a fazer, era eu e um amigo com o mesmo nome, Rodrigo, o apelido dele Hunter até, eram dois moleques fazendo negócio. Eu ia nos carrinhos de lanche, pegava o cardápio deles, digitalizava e eles pediam pelo
o site chamava Webfood. Era um desafio imenso, porque a gente não sabia fazer site. Então, deu tudo errado, mas olha a ideia era legal. Né? Um tempo depois, eu sou aficionado por filme, série e tudo, e eu tinha ódio de ficar na locadora e às vezes na fila para assistir um filme, e eu falava, pô, tinha que ter um jeito melhor para fazer isso. E aí a gente tentou fazer só que era um negócio de delivery de filme. Então você podia reservar e a locadora te levava. Essa é a ideia. A fita. DVD. Primeira fita, depois Aí também, e aí as pessoas falaram, louco, retardado, isso não funciona. Pô, o Netflix nasceu assim e virou o que virou. Eu acho que não tem, o do Netflix, diferente do iFood, eu acho que eu jamais teria conseguido, porque o Netflix eu acho que nasceu no lugar certo, nos Estados Unidos, que tem a maior indústria. Mas o iFood, se eu tivesse know-how, na época eu tinha 18 para 19 anos, se eu tivesse know-how, talvez é uma coisa que eu poderia ter ido. Tá aí o iFood, né? A gente tentou um projeto depois aqui, né? Até o iFood não era o iFood ainda. Que era o Acesso e Entrega, que até o Magno participou, né? O Magno tá aí nos bastidores também. Só que o iFood ficou grande demais e a gente não quis entrar mais nessa competição. Mas como é importante você acreditar no que você está fazendo. Então eu acredito. Então todas as vezes que vem alguém falar só por opinião, eu escuto, levo em consideração, mas se é só opinião, eu sempre vou ficar com a minha. Sim. Se a minha for divergente, eu nem sofro mais por isso. Eu fico com a minha e vou. Porque no final, quem paga a conta seria eu, entendeu? E se tiver o ônus ou o bônus, eu sou responsável por isso. Então, uma vez não evidenciado, eu sempre vou recolher a mim e pensar. Mas é por isso. Então, já sofri demais e por isso que eu carrego essa frase. Minha esposa fica brava, mas eu vou em casa, em qualquer lugar. Falei, depois quem vai pagar a conta sou eu, então eu vou fazer do meu jeito. Mas em paralelo a isso, eu vejo que a gente tem uma cultura que a gente não tem ego aqui dentro. Então, assim, ontem mesmo, até o Rogério citou uma questão, um dos sócios de uma das empresas, né? Então no final vocês vão fazer dessa forma, de uma situação X, né? Aí o Rodrigo falou, se vai ser o melhor para a empresa nesse momento, a gente vai fazer. Né? Exato. Então, muitas vezes a gente teve que engolir uma insatisfação, algo que a gente não estava gostando em prol de um objetivo maior. E tá tudo bem. Sim. Outra coisa que a gente pode ter é compromisso com o erro. Né? Isso não pode. Então assim, tá errado, só porque meu ego, que eu quero... Não tem vergonha nenhuma de falar. Às vezes chega um colaborador e fala, Rodrigo, eu quero fazer tal, o que você acha? Eu falei, eu não acho nada, não me sinto capaz de opinar nisso aí, que eu não estou envolvido, eu não sei. Eu realmente não sei. Procure alguém que esteja mais próximo de você aí, que esteja fazendo, e discuta com ele. Eu não tenho problema com isso. E é um amadurecimento de entender que a gente tem que ter pessoas competentes, fazendo trabalhos excelentes e acreditar nisso. Então, se a gente contratou, se a gente preparou a pessoa para ser mais competente que nós naquilo ali, como que eu, que não estou envolvido, vou dar opinião sobre algo que eu nem sei direito o que está acontecendo? Então, me sinto bem tranquilo e falo isso numa tranquilidade e vou almoçar. Não tem problema nenhum, sabe? Ego, nada, deixa tudo embora. Até ontem, essa semana, na verdade, a gente está reestruturando, assim, a gente faz uma estruturação e tem diversas revisões, né? Porque a empresa muda, a empresa evolui, a empresa aumenta, às vezes o objetivo dá uma volta que a gente não estava esperando e a gente tem que voltar para dentro de casa e reestruturar. A gente está fazendo isso com o departamento do administrativo financeiro, né? E chega numa parte que depende do Rodrigo. Depende de uma aprovação final dele, né? E as meninas estavam muito preocupadas, né? Porque às vezes falta uma aprovação final. Aí a gente estava ali tranquilamente, eu falei, quando não tiver essa aprovação final, vocês não dão andamento. Mas, meu Deus... Aí eu falei, Rodrigo, eu falei que a gente não vai dar andamento se você não fizer isso, tudo bem? Ele, lógico. Então assim, não tem essa questão, eu sou o dono e a partir disso eu tô livre para não seguir os processos. Ele segue os processos, então isso faz muita diferença. E o que vocês falaram agora, começou o trabalho justamente com as lideranças, que eu acho que é isso que é o sucesso da maior parte das empresas. Quando começa essa mudança de mentalidade de cima, cascateia com mais facilidade, né, para os demais colaboradores. E falando dos colaboradores, eu queria saber de vocês um pouquinho de como que mudou a jornada do colaborador que hoje entra na Control S. Desde a chegada da Bárbara, principalmente. Então, hoje tem todo um processo de
contratação, treinamento, medição Deixa eu começar, que eu acho que você nem sabe dessa história. No começo, é loucura. É uma empresa muito pequena e a gente precisava fazer as primeiras contratações. E eu imprimia os currículos, né? E eles ficavam ali. E eu pegava um do meio. E eu chamava essa pessoa e contratava essa pessoa. Vamos ver quem vai ter sorte. E eu falava, o que eu não preciso de alguém aqui dentro, de um azarado aqui. Esse tem sorte, ó. Excelente. E trazia. E começou assim. Obviamente deu muito errado. Muito errado. Estatisticamente, quais as chances? É bem pequena. E realmente foi um ou outro que salvou, mas a grande maioria deu errado. Mas tudo começou assim. Aí a gente começou a contratar e a gente começou a entender que não podia ser desse jeito. Hoje, Rafa, eu falo com bastante propriedade e segurança que nos últimos 2 anos fazemos boas contratações. No primeiro ano ainda foi imersão ao caos. Porque não existe uma boa contratação se eu não tenho objetivos bem estabelecidos. E esses objetivos bem estabelecidos, a gente precisa de uma liderança muito compenetrada e forte ali, né? Entender junto comigo. Eu não consigo montar um planejamento de um departamento sozinha. Então, o caminho foi inverso e aos poucos a gente foi construindo. Hoje, falando um pouquinho do processo seletivo, né? A gente tem os KPIs, que são as chaves de performance de todos os cargos, de todas as cadeiras aqui dentro. Então, a gente tem as expectativas que a gente quer. Então, a seleção começa por aí. A gente vai buscar essas pessoas de acordo com a pretensão salarial, de acordo com o que a gente pode oferecer, de acordo com o teto, com o budget, né, com o orçamento que o Rodrigo me dá para isso. E essa é a primeira seleção, onde vem um filtro enorme, assim, vem muita gente. A partir disso, a gente faz uma entrevista técnica e comportamental. A entrevista técnica é, por exemplo, na área de tecnologia, a gente precisa ter um teste para entender, porque é muito fácil falar que você sabe desenvolver um software. É muito simples, prova, né? Que você prova, sabe. Né? Então, assim, se eu tenho... É a parte mais desafiadora, porque num departamento de vistoria, eu consigo entender se a pessoa sabe ou não, né? No departamento de agendamento, documentação, aí a gente consegue. Essa parte que é extremamente técnica, a gente precisa de um teste. Então, a gente faz essa seleção, a gente faz essa entrevista técnica e a comportamental. A comportamental, nós temos as nossas competências. Então, a gente direciona perguntas para entender se a pessoa tem um fit cultural com a gente. Legal. Então, porque não adianta, você pode ser o melhor. Se você não entender que aqui é um ambiente colaborativo, não vai fazer sentido pra gente, né? Aí, a partir disso, né, o penúltimo processo é o perfil comportamental, que a gente falou lá no evento, né? O DISC, né, que é Google aplica, Harvard aplica, Motorola, grandes empresas aplicam, né? A gente aplica aqui também. É um procedimento que me fala o quanto essa pessoa está apta, o perfil dela está adequado para a vaga. Quanto mais próximo ela estiver, menos energia ela vai ter que colocar para atingir os objetivos que a gente espera. A partir disso, tem a última aprovação da gestão, a gestão direta, né? Então, se é no DFC, o Felipe precisa aprovar essa pessoa. E a partir disso ela entra, é contratada e passa por uma integração e finalmente começa a trabalhar. Então é um processo um pouquinho amplo, né? Mais necessário. Mais assertivo, possivelmente, né? Vocês passaram de um sorteio de currículo para um processo que demora, mas que possivelmente traz pessoas mais alinhadas com a cultura da empresa. E a gente percebeu lá no começo, não sei se o Rodrigo concorda, mas que as pessoas entravam, elas ficavam muito perdidas, muita gente desanimava muito rápido, né? Como o caos desanima. Entrar, não tem um processo muito bem definido, as pessoas não conseguem ficar, sentem ou amedrontadas, ou eu não sei exatamente o sentimento que acaba causando, mas elas não querem ficar naquele ambiente ruim. E é ruim, né? Você não sabe o que você tem que fazer direito, você não está muito claro, definido as coisas que você precisa executar. Tanto que o nosso turnover é absurdo, né? É difícil uma pessoa ficar um ano e pouco aqui. Esse foi um indicador que mudou também? Sim. Hoje é difícil. As pessoas que entram, ainda mais pessoas que já tiveram outra experiência, que trabalharam em outro lugar e vêm para cá. Aí, esses valorizam muito o que a gente faz. A gente tinha um programa que era dos estagiários, né? Então a gente vinha, a gente queria formar as pessoas. Então essas pessoas não achavam que lá fora era tudo igual. Que todo mundo acreditava nas pessoas, que todo mundo era respeitoso, que entendia quando não dava para entregar e ajudava a entregar a próxima meta.
E aí elas vão, que acontece o efeito contrário, porque queria voltar. Nossa, muitos. É mesmo? Muitos saem, vão pro mercado, esses que foi o primeiro emprego aqui com a gente, e fala, meu Deus, vocês me aceitam de volta. Então, a gente percebe bastante isso. O que vocês acham que são boas características que a Ctrl S tem hoje de trabalho? Boas características? Sim, por que a empresa é um lugar onde as pessoas querem voltar? Tá, porque a gente desenvolve pessoas, a gente não gera entretenimento. São coisas diferentes. Muitas empresas questionam, né, a questão de, poxa, você não trouxe pra gente sei lá, uma empresa que tem... Mas existem empresas, né, que tem lá a piscina de bolinha, a mesa de sinuca, né? Isso não é desenvolvimento de pessoas, isso é entretenimento. Então, a gente, até falei no nosso evento, a gente faz o gerenciamento 3.0, que é o que mais é de novo no mercado, onde a gente gerencia ambientes, não mais pessoas. As pessoas, elas precisam seguir um fluxo do que é pré-determinado e o objetivo final da empresa. Então, para mim, essa é a maior diferença, porque isso traz clareza e transparência. Legal. Saber onde se quer chegar também eu acho que é importante, né? Que vocês também trouxeram no evento de segunda-feira. E tem uma coisa que a gente não falou lá, senão ia se estender muito. É muito importante, se você quer reter os seus colaboradores e os talentos, eles precisam entender o que eles precisam te entregar para um próximo nível. Então, isso a gente tem muito claro, né? Metas individuais. Exato. São metas individuais, metas de departamentos e a meta como empresa como um todo. E a gente respeita muito isso. Hoje a gente sabe o caminho que a gente está seguindo, a gente entende que a gente vai bater a meta coletiva da empresa e todo mundo sabe que vai ganhar com isso. Já está definido no começo do ano. Então a gente sabe, para você melhorar, você precisa fazer isso, para melhorar seu salário, melhorar suas condições, é isso que você precisa fazer. E se você não quiser, está tudo bem também. A gente precisa de uma pessoa exatamente onde você está. Então ela pode ficar lá, não tem problema. A gente precisa de uma pessoa ali. Agora, se ela quiser ir para o próximo nível, cabe a ela lutar para ir para o próximo nível. Cada um é responsável pela gestão da sua carreira. Eu vi que no evento de segunda vocês falaram, inclusive, de um estudo, bolsa de estudo. Do que adianta oferecer a bolsa se a pessoa não quiser estudar. Exatamente, exatamente. E a gente já teve situações assim, né? Sim. E assim, se você faz o que te pede, no prazo que te pedem, com a qualidade que te pedem, você tem competência para ficar exatamente onde você está. E tá tudo certo com isso, né? É uma escolha. Então, a gente, no processo de seleção e de recrutamento, eu sempre falo, quanto você está se importando com a sua carreira. Porque aqui é um ambiente de grande aprendizado, né? São poucas pequenas e médias empresas que têm uma estrutura como a Ctrl S tem. Legal. Vocês falam muito de feedback também, da importância de regularmente se dar os feedbacks para que, inclusive, o próprio colaborador saiba o que ele está fazendo de bom, né, de ruim, de bom. Como que é esse feedback aqui? É regular? De quanto em quanto tempo acontece? Ele é atrelado a uma avaliação? Tá, a gente tem... É bom a gente desmistificar algumas coisas, né? Para dar feedback, a gente precisa de técnica também. Sim. Né? Então, a liderança, a cada 6 meses, eles passam por uma revisão, que todos já tiveram, uma revisão do que como dar um feedback. Se algo me incomodou em você, eu não posso chegar aqui da maneira que eu falo com meu filho em casa, ou que eu falo com os meus pais, e falar para você, eu estou no ambiente corporativo. Sim. Então, tem que ter um mínimo de conhecimento e técnica para dar esse feedback. Não? Então, eu lembro que a primeira vez, eu vou dar um exemplo do Gabriel, ele imprimiu, ele fez um fluxo do treinamento e nunca mais me esqueço, faz alguns anos, né? Ele olhou e falou, olha, vai ser muito difícil para mim, então eu vou falando aqui, ele foi anotando e foi lendo, ficou até meio robotizado. Agora, eu falo, você é a melhor pessoa para dar feedback. Então ele sabe, ele faz a estrutura, eu sei, né, porque né, mas ele faz a estrutura perfeita, assim, do feedback. Então a cada 3 meses, a gente, como eu te falei, a gente tem a avaliação de desempenho, quem avalia são os líderes direto. A partir disso, nós chamamos o colaborador e a gente dá o feedback com base na avaliação de desempenho. Então isso tira a subjetividade e deixa a gente menos emocionado nas nossas avaliações, porque o colaborador teve um dia não tão bom, eu tive um desafeto com ele, então a gente sempre se baseia na avaliação. Legal. Numa empresa que é de tecnologia, essencialmente, que lida com automóveis, qual que é a importância de se investir nas pessoas, para vocês? É uma pergunta para os dois. Eu sempre falo uma frase que eu ouvi de alguém e eu replico ela, né? Uma coisa é clara para mim. Se a gente não fizer nada disso,
eu sei que jamais seremos gigantes. Jamais. Se a gente fizer tudo isso, talvez a gente seja. A gente tem uma chance. Então, para mim, as pessoas estão diretamente relacionadas ao sucesso. Para mim, pessoas normais fazendo trabalhos excepcionais. É isso que a gente precisa. Então, as pessoas que entendem que o ego não faz parte do jogo, entendem que é importante o coletivo, não o individual, que o Messi sozinho só é um cara, né? A gente precisa de um time muito, muito forte, coeso, falando a mesma língua, indo para a mesma direção. É o que a gente pensa. E se a gente não conseguir trazer as pessoas para isso, a empresa não... E aí o sucesso é uma coisa relativa, eu não gosto de ficar nesse campo, né? Mas a gente não vai ter o desempenho que a gente espera ter, o que a gente quer fazer. Se a gente não cuidar das pessoas direito, não dar um ambiente seguro para elas, a gente não vai conseguir chegar onde a gente almeja. Para mim é isso. Então é o sucesso, o que eu julgo de sucesso para a empresa, eu preciso das pessoas bem. Legal. Basicamente é isso. E eu queria complementar que isso que o Rodrigo está falando é sobre negócio também. Porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de como a gente faz, né? Até te mostrei ontem, que eu estava falando com o Murilo, sobre um processo administrativo que a gente tem aqui de um pagamento interno que nós fazemos, e durante 4 horas de conversa a gente identificou um problema, né? A partir disso, né? Ai, gente, me perdi. Ai, o que vocês vão fazer? Estava conversando com o Murilo. Com o Murilo, a partir desse problema. Ai. Do negócio. Tá. Beleza. Eu sempre faço essa pergunta para o gestor, né? A gente está aqui estruturando um processo, né? Que ele deu. A gente chegou no ponto que a gente não tinha uma ferramenta para fazer. A gente não tinha. É verdade. Aumenta aí um pouquinho. Obrigada, Lucas. A gente não tinha uma ferramenta nesse momento para automatizar. Então, o que a gente vai fazer? Aí surgiu uma ação, eu sempre falo assim, hoje a gente faz 15 placas para esse serviço. E se amanhã a gente fizer 1000. Então, a questão de pessoas e processos é sempre pensando no negócio de escalar. Sim. Então, se a gente não tiver isso bem definido, vai chegar uma hora que vai espanar. A gente não vai conseguir seguir, a gente não vai conseguir aumentar o volume. Principalmente pensando em volume. Sim. E pensando nos próximos anos, né, da empresa, vocês vão precisar chegar nesse ponto. A gente falou um pouquinho de características que a gente tem para que as pessoas venham trabalhar aqui. E o contrário. Se a gente pensar no tipo de profissional que a gente quer ter aqui dentro, que características essas pessoas têm que ter? Depende do departamento. Dá algum exemplo. Departamento como de tecnologia versus o DFC. Nossa, posso dar? Posso dar? Pode. A gente traça o perfil. Então a gente fica aqui, eu, Murilo e o Rodrigo, por horas. Tem uma ferramenta para isso, né? Que a gente traça qual é o objetivo daquele departamento. Então a gente tem um time de tecnologia que a gente busca perfis cautelosos, que são detalhistas, que são construtores e são à prova de erros. E a gente consegue identificar isso numa pessoa através desse teste. Sim. O perfil de DFC, por exemplo, é um perfil estável. Por quê? Porque é um trabalho, me dá uma palavra, o desafiador. É bastante repetitivo. É estressante. É estressante. Eu queria usar essa palavra. É bastante estressante. Demanda resiliência. Demanda resiliência. Então eu preciso de uma pessoa um pouco mais tranquila, né? Uma pessoa que consiga respirar. Porque se eu coloco um perfil dominante ali, a não ser que seja a liderança como é hoje, essa pessoa não fica 15 dias, né? Não fica. Eu acho que o sucesso é conseguir colocar a pessoa certa, com o perfil certo, no lugar certo, para fazer as atividades certas. Esse é o maior desafio. A gente vê o pulo organizacional que a gente teve, quando a gente conseguiu refinar isso, hoje a gente fica tranquilo. Vai contratar, a gente sabe que a pessoa que vem vai ter aquele perfil, vai ter aquele jeito, vai conseguir fazer aquilo lá. A gente já é uma coisa mais natural. A gente espera até as dificuldades dessa pessoa, Exatamente. E a gente já está pronto para lidar com aquilo. Como que a gente vai lidar quando o problema surgir com ela, entende? Pensando em... Desculpa, completar. Completar, cada pessoa não tem jeito, é uma caixinha individual, você tem que tratar ela assim. Não tem a pessoa ideal para controlar esse software. E pensando nessa diversidade, que a gente fala tanto em ESG hoje, o que vocês contratam com mais frequência aqui, pensando em faixa etária, gênero, classe social? Existe alguma tendência ou não? Aqui a gente quer competência, e competência na essência da palavra, né? Que as pessoas vão achar,
que eles costumam usar essa palavra para denegrir, né? Eu não entendo isso, mas enfim. Na essência da palavra competência, é a competência. Se é alto, baixo, gordo, magro, mulher, homem, nada disso importa. Nada disso. A gente nem olha, se quiser mandar sem nome, sem gênero e sem foto, mandar a qualificação pra gente, não tem problema nenhum. Inclusive, é um teste que eu comecei a fazer, porque a gente traz a pessoa para entrevista, é muito importante ali, né? Porém, Rafa, psicologicamente falando, a gente carrega preconceitos, crenças. Então, até estava falando com a minha terapeuta ontem, ela falou, muitas vezes alguém fez algo para você lá atrás, e essa pessoa tem uma imagem característica, você conhece uma outra pessoa e você nem sabe por que você não vai tanto com ela, mas você tem uma lembrança ali, né? Então, isso ficou muito na minha mente e eu fui atrás. Então, hoje, eu comecei com a Michelle. Você falou que fez uma entrevista, inclusive, recentemente. Você não via a pessoa na tela. Eu te contei? Sim, foi na segunda-feira. Então, o que eu falo? Essa primeira seleção, tanto eu como as outras pessoas que fazem essa seleção, a tela é escura. A gente não enxerga a pessoa, a gente avalia a competência ali. É claro que para um segundo passo, depois desse filtro, que a pessoa vem presencialmente, já é um outro, mas a gente já tira qualquer crença que a gente tem, qualquer preconceito que a gente... Os vieses inconscientes. Exato, né? Isso, os vieses inconscientes. Então a gente faz isso tipo agora. Um casamento às cegas, só que com colaboradores. Exato. Entendi. Exato. Isso tem dado certo. Então, eu comecei agora, a gente começou agora, eu testei, né, e achei muito interessante, porque dá até uma atenção, parece que você tem uma necessidade de ver a pessoa, né, mas a gente fez a primeira contratação dessa forma, lógico, ela veio pra cá, fez a entrevista, mas a primeira foi às cegas. Que bacana. Vocês podem compartilhar alguma história de colaboradores com base nesse novo modelo de vocês de gestão, que tiveram um destaque, ou que se superaram, que conseguiram, e o contrário, também alguém que vocês de repente pensaram para uma vaga, mas não é o perfil da pessoa e ela não quer essa promoção? Que não queira promoção, acho que é mais difícil. Mas, assim, a gente tem as pessoas que meio que se acomodaram, né? Que estão satisfeitas, né? Eu só não quero dar nome. Não vamos dar nome. Não precisa, é só citar casos. Com as pessoas que deram certo, a gente pode dar nome? Sim. A gente tem o Felipe, né? O Felipe que acabou de ser promovido, ele entrou como analista de suporte 1, subiu para líder nível 1 e agora nível 2, né? A nota menor do Felipe até hoje na avaliação de desempenho foi 80%. Então ele nunca entregou, desde que ele entrou na empresa, menos que a expectativa. Sensacional. Então nada mais justo que avaliar, né? Ele foi o top, o primeiro da empresa, foi promovido, né? Eu não acho que a gente poderia citar sobre, depois a gente corta, tá? Se você não quiser, mas a gente não poderia falar sobre promoção. A gente poderia falar sobre colocar a pessoa certa no lugar certo. Porque nem todo mundo está pronto, por exemplo, para ser líder. E Exato. às vezes você oferece uma vaga para uma liderança e aquela pessoa não tem um perfil para liderar. Então, mas aí a gente entra num viés. Nós temos dois tipos de carreiras aqui dentro. Nós temos a carreira vertical e a carreira em Y. A carreira vertical é onde a própria pessoa escolhe, né? Ela escolhe seguir um caminho de liderança. Isso, eu vou dar um exemplo do time de tecnologia, é mais difícil lá, porque são pessoas extremamente técnicas, né? E veja só que ambíguo, a gente busca perfil técnico. Então, naturalmente, poucos líderes saem dali, né? Então, e quanto mais vertical você fica, mais você se distancia da técnica. E não é isso que eles querem. Então, assim, para valorizar, eu falo que é o coração também da empresa, para valorizá-los, ele e outras pessoas, a gente tem as vagas técnicas, que eles podem crescer tanto quanto uma liderança. Interessante. Exatamente. Porque se ele ficar esperando que o líder dele saia, desmotiva. Sim. Daí ele pode atingir o mesmo nível salarial, ele pode tudo que o líder dele faz. Eu sempre falo, gente, é horizontal aqui, não é vertical. Tá todo mundo igual, só tem uma posição diferente que a sua, porque a minha habilidade é diferente da sua. Mas todo mundo tem o mesmo nível de importância da empresa. E isso é real, a gente aplica isso de verdade. E tanto que virou cultura que você não vê líderes aqui dentro destratando subordinados, como a gente vê em várias empresas. Não acontece, eles sentam, olho no olho, conversam e entendem. Minha posição é essa, é comandar aqui, e a dele executar, e tá tudo bem. Eu não sou mais nem menos, eu sou a mesma coisa. E não confundir isso com meritocracia. A pessoa que está liderando, ela tem um mérito de estar lá, né? As pessoas acham que meritocracia é quando você galga um espaço de liderança, de gestão, e não é isso. Eu tenho o meu mérito de ser excelente naquilo que eu faço. E é isso
que importa. Então, imagina, quanto mais a gente potencializar aquelas competências daquela pessoa, melhor é para a empresa. Sim. Né? Quando eu era na Ambev, eu vi uma frase fantástica. Eu estou tentando lembrar qual dos cabeças que falou, foi o seguinte, né? As pessoas têm medo de desenvolver seus funcionários e eles saírem, né? Eu tenho medo de não desenvolver e eles ficarem. Então, assim, vamos desenvolver o máximo que puder e a gente vai aproveitar daquele momento o máximo que a gente puder. E quando ele for, tá tudo bem. Tá tudo bem. Vai chegar uma nova posição, nós vamos treinar essa nova pessoa e vamos evoluir. E o que a gente tem que fazer como empresa é fazer com que as pessoas não queiram sair. Que a gente consiga construir ou quando saem, queiram voltar, né? Queiram voltar. E aí, quando a gente consegue construir isso, a gente consegue reter bastante talento. Como CEO agora pensando em negócio, o melhor investimento que a gente faz são nas pessoas. É o melhor. O que me traz mais retorno, quando você coloca na ponta do lápis, que você vê exponencial, o quanto que eu melhorei a pessoa e o quanto que ela rendeu a mais, são as pessoas. O que eu puder investir em curso, em treinamento eu quero fazer, porque é absurdo. Às vezes você compra um equipamento para melhorar 10, 15% uma pessoa. Você melhorando a competência dela, você dobra a capacidade. É inacreditável. Então, como gestão, como negócio, investe em pessoa que é o melhor caminho. E quando a gente faz isso, eu queria, depois vocês falam se é viável a gente publicar isso, tá? Mas eu acho que o Robson é um excelente exemplo. Maravilhoso. Porque ele era da parte comercial, da parte de vendas, ele ainda é do comercial, mas ele é no departamento de vendas. E o Robson é maravilhoso. Eu não conheci ninguém que falou, não sei se eu vou muito com o Robson. Então todo mundo se conecta. Ele é. E poxa, aí a gente foi fazer o perfil. Aí a gente sentou, você lembra? Lembro. Poxa, o Robson não tá no lugar certo. E assim, foi muito desafiador, né? Porque o Robson tá com a gente há muitos anos. A gratidão que eu tenho por ele é absurda. Ele topou uma loucura, tanto que na época a gente estava com acho que uns 8, 9 funcionários, só ele topou. Ele ficou. Então, o respeito e o carinho que eu tenho por ele é diferente, não tem jeito, né? E quando a gente viu isso, a gente não sabia nem como falar. E eu me julgo um cara direto, que conversa, que fala. E com ele eu não conseguia. Eu tive mais dificuldade de falar com ele do que dar uma bronca com a minha esposa, por exemplo. E a gente até chorou. A gente se fechou aqui nessa sala, inclusive, e todo mundo chorou. Porque a gente entendeu, falou, olha, é importante. E eu acho que ele não estava nem dormindo, não estava fazendo bem para ele. Tinha uma questão de que ele liderava uma equipe grande. E ele não ia mais poder liderar essa equipe. Né? E a gente falou, mas a gente sabe onde você tem que ir. A gente quer saber se você topa o desafio. Né? A gente sabe para onde você vai render muito mais. E aí a gente conseguiu fazer isso. Resultado, agora a gente está começando a colher os resultados desse. No lugar certo. No lugar certo, ele feliz, ele animado, dando resultado absurdo. Hoje ele é área de relacionamento. Ele gravou o nosso primeiro podcast de retomada. Ele está fazendo tudo, né? Ele está sempre disponível e disposto. Exato. E relacionamento com o cliente é E se a gente não tem essa estrutura, Rafa, além da gente se prejudicar, porque a gente vai perder uma pessoa muito boa e leal, né? A gente dá um tiro no pé. A gente prejudica o outro quanto ser humano, porque se ele saísse naquela época, ele ia sair entendendo que ele é uma pessoa incompetente nisso. E não é isso, né? Ele só não estava... o perfil dele não é apto para aquilo, como o meu não é para muitas coisas, do Rodrigo não é, o seu também não é. Ainda bem, né? Que tem bom lugar para todo mundo. Exatamente. Bom. Bacana. Uma coisa que o Rodrigo sempre fala que é importante a gente aprender com os erros do outro, que isso encurta o nosso caminho. Eu queria que vocês dessem alguns conselhos para empresas, até de repente clientes nossos, que estão começando a crescer e desenvolver essa área de gestão de pessoas. Quais são os conselhos para que eles superem os desafios, especialmente nessa fase de implementação das mudanças, e para que eles consigam efetivamente tirar os melhores resultados dessa implementação? Posso falar? Pode falar. Não, pode falar. Eu vou falar e depois a gente vê o que o Rodrigo acha. Eu vejo que se você, pequeno, médio empresário, né,
está entendendo que você está se desenvolvendo e precisa estruturar os seus processos e pessoas, não contrate uma empresa ou um funcionário para fazer isso nesse momento. Eu estou sendo bem sincera porque é dinheiro jogado fora. Legal. Se você não tem um mínimo de estrutura, de um planejamento estratégico, você não sabe para onde você vai. Então, assim, se você contrata uma pessoa que vai fazer o gerenciamento disso, ela vai treinar o quê, para quem, e vira uma cultura de entretenimento. Bom, hoje a gente vai fazer o treinamento de comunicação com o cliente. E vamos. Pra quê? E faz umas dinâmicas. Pra chegar onde de correr, vamos todo mundo correr na brasa. Vira essas loucuras, Rafa. Então, assim, não tem um resultado. Tem empresas que vão oferecer, né? Tem empresas que acreditam nisso, mas o resultado efetivo a gente não tem. Então, como que eu vou metrificar que esse treinamento de fato está sendo assertivo e eu vou ter que mudar a rota? Então, a primeira coisa que eu vejo, um bom planejamento estratégico, uma boa análise SWOT, onde você identifica força, oportunidade, ameaça e fraqueza, né? A partir disso, um mínimo de estrutura no seu departamento. E o mais importante é pagar o ônus disso. Porque tudo que a gente faz hoje, muitas coisas que a gente faz hoje é daqui para daqui 10 anos. Então é muito desafiador você ter que acordar 5 da manhã para pensar em algo que não vai te dar um resultado amanhã. Imediato. Né? Exato. E eu acho que é você ter essa consciência que não vai vir amanhã esse resultado. Para complementar, eu concordo com tudo que você falou, só para complementar. As pessoas, e eu vou tentar falar agora com o pessoal que é pequeno, a gente era pequenininho também, éramos em 3, agora estamos crescendo, estamos aumentando, mas desde o início acreditamos em processo. Eu lembro quando sentava os 3, um do lado do outro assim, e eu falava, tá, o que você conversou com ele, você colocou no CRM? E a resposta é que eu tô do teu lado. Eu falei, não importa, cara. Amanhã depois pode ser que você não esteja aí, eu não esteja aqui, porque você está documentado. Então, acreditar no processo desde o início. Então, tomou a decisão de montar a empresa? Legal, bem-vindo ao inferno. Não é simples, não vai ser legal, você é o que mais vai trabalhar, o que mais vai se dedicar, e as pessoas não vão reconhecer, e você tem que estar bem com isso. Você tem que saber que o caminho que você está seguindo, você decidiu e você está trilhando ele. Então, não espere reconhecimento, não espere nada disso, né? Ele não vem fácil, e quando vier, normalmente são das pessoas que estavam rindo de você lá atrás. E tá tudo bem, entenda que são momentos, as pessoas são assim, nós também somos. Entenda que as pessoas têm interesse, todos nós somos interesseiros, seja ele qual tipo de interesse for, seja emocional, seja financeiro, todos nós somos movidos a interesse. Então, tirar isso de você, tirar esses preconceitos e entender mais a essência da coisa. Entender que quando você tomou a decisão de montar a empresa, entender por que você montou. Aqui a gente recebe propostas e propostas, não vai naquele mercado, eu te dou tanto, isso acontece. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou lá, a gente vai pelo mesmo preço. Eu falo, é que vocês não entenderam como é o nosso jogo, não é o dinheiro. Dinheiro para mim é uma unidade de medida. Se a gente está ganhando mais, estamos fazendo um bom trabalho, ganhando menos, um mau trabalho. Então é assim que a gente mede. Sim. Então, não tem como você me dar uma unidade de medida, não tem como você me comprar, porque não é isso que a gente quer. O que a gente quer é seguir o nosso propósito. Então, assim, montei a empresa porque eu montei. É isso. É para sustentar minha família? Aí você tem um monte de maneira de fazer. Empresa é o melhor caminho? Pensa direito. Quando você monta, você tem que saber por que você está montando. Eu canso de ver empresas escrevendo missão, visão e valores. Não seguir, não tem ideia do que está fazendo. É só porque acha bonitinho. As empresas grandes têm. Cara, entenda. As empresas são grandes porque tem isso. Porque elas seguem isso. E todo mundo está alinhado com isso. Está todo mundo alinhado, seguindo o mesmo caminho, mesma diretriz. Então, assim, não é porque você escreveu lá e porque foi você que fez, que as pessoas vão seguir. Elas precisam comprar aquela ideia com você. E aí é seu trabalho convencer todas as pessoas que estão lá contigo. E aí vai uma novidade para vocês, não é com dinheiro. Você não vai comprar com dinheiro, esquece. A gente tem pessoas que saíram de outras empresas ganhando mais para vir ganhar menos aqui. Isso acontece. Porque o dinheiro acontece com frequência. Já faz tempo que não é mais só isso, né? A geração que está vindo aí está vindo em busca de outros valores, que é o que você falou, unidade de medida. Eles têm outras, felicidade, bem-estar. Exato, sabe? Então, quando você consegue entender isso, o jogo muda. Porque você não vai aceitar mais qualquer coisa, você não vai fazer mais qualquer coisa, não vai fazer mais negócio com qualquer pessoa. A gente demite cliente aqui sim. Então, clientes que são tóxicos, que acabam atrapalhando a nossa operação, que a gente entende que não está alinhado com os nossos valores, nós demitimos.
Faço isso também. Entendeu? Confesso que eu faço. Faz sentido. Alguém que vai tirar seu sono, vai tirar... Não é justo para com aqueles que acreditam no que você está fazendo. Então, mais uma vez, né? Voltamos aqui. As pessoas são o mais importante. Como nós as tratamos, e eu não estou aqui falando de... que hoje o mundo polarizado, né, de direita, de esquerda, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que todo indivíduo merece respeito, que todo indivíduo tem que ser tratado com carinho, e a gente só tem uma vida, né? Então, vamos viver ela bem? Não tem sentido a pessoa sair de casa e ficar aqui 8 horas trabalhando mal. Que coisa ruim, né? Então, vamos ser justo com todo mundo e todo mundo ter uma vida plena, porque eu tenho certeza que as pessoas que montam, não são os psicopatas, e são a exceção, que montam uma empresa, não é para chamar alguém para trabalhar para ele, para ser infeliz. Vem aqui que eu vou acabar com a sua vida hoje e vou te dar um dinheiro no final do mês. Não é isso que eles querem. Então todo mundo quer isso, mas queira ao ponto de se sacrificar para fazer. De entender que num determinado momento você vai se sacrificar, mas a colheita ela vai ser bem gostosa depois de você ver o sorriso nas pessoas, ver que as pessoas querem vir trabalhar e quando elas estão motivadas, estão felizes, elas trabalham melhor. É fantástico, você precisa ver. Então vamos falar para os empresários, economicamente é melhor, entrega mais resultado, ficam preocupados com o cliente da empresa, ficam preocupados em entregar. É melhor também, economicamente. E essa parte de cultura parece que é o menos importante, né? Parece, outro dia, então, eu já ouvi, nossa, isso é um mimimi, né? O mimimi, o Rodrigo vou citar ela, foi a Silvia subindo na sala do Rodrigo, a gente estava tendo uma conversa, ela falou assim, não, eu só queria saber se você ainda precisa de mim. Então, assim, para fazer uma coisa que lé com cré, não tinha nada a ver com a atividade dela. Então, a gente teve um déficit, não tem problema nenhum. As pessoas estão extremamente ativas para colaborar com a gente. Então, isso é cultura. Sim. Então, quando você solicitar algo para o funcionário fala, não vou fazer porque eu odeio aqui, não faz sentido, começa a colocar atestado. Eu sou pago para isso. Exato. Aí você perdeu tudo. Entendeu? Já era, né? E por falar em colheita, pra gente finalizar, eu queria que vocês falassem um pouco para quem está assistindo a gente agora, como que faz para trabalhar aqui? Quem tiver interessado pelas nossas vagas, temos vagas em aberto, qual é o canal, qual é Ai, meu Deus, Rodrigo. Pode mandar, a gente tem diversas vagas abertas, né? Nós abrimos vagas, nós temos banco de talentos, então você pode, se você tiver interesse em estar aqui com a gente, pode mandar, pode ser para o meu e-mail, posso centralizar ali, que a gente já faz isso, é o barbara@vistoriago.com.br. Nós temos tanto a parte de banco de talentos, quando a gente abre vagas também e anuncia nas nossas redes sociais. Muito bom. Tem alguma dessas vagas, você lembra agora assim de cabeça? Fala aí alguma. Tem desenvolvedor de aplicativo, hoje aberta, e só, né? A gente preencheu. Aberta, as outras 3 a gente já preencheu. Fiquem atentos às nossas redes sociais, aos nossos canais de comunicação, porque eventualmente haverá comunicação de novas vagas por lá. Bárbara, quero te agradecer pela sua participação no nosso 2º episódio. Obrigada pela conversa super bacana. Rodrigo, igualmente. Valeu. Lucas, obrigada pelo suporte técnico aí. E eu espero vocês nos próximos. Vocês querem finalizar, deixando algum recadinho final? Eu quero agradecer a você, Rafa. É muito gostoso estar aqui com você. Você torna um momento leve, prazeroso. Ao Lucas, sempre disposto, Magno, que está aqui nos bastidores. Agradecer. E a você, né? Entre trancos e barrancos, estamos caminhando. Estamos indo. Estão fazendo um bom trabalho, né? Bem, espero. Estamos tentando. Cadê? Gente, obrigado a todo mundo aí. Não vou repetir o nome de todo mundo, mas obrigado. E, gente, a gente faz com muito carinho, de verdade. É difícil estar aqui. A gente dispõe de tempo nosso, de fazer a coisa acontecer. Aqui é a gravação, tem um trabalho antes disso, né, que é feito. Pessoal, leiam a Heavy Go, é feito com muito carinho também. Quem não sabe, pode pedir aqui no chat, nos comentários, onde estiver, se inscreva no canal. Sim. A gente não faz um QR Code para jogar para eles. Boa, vamos fazer um QR Code aqui que o Lucas vai colocar por aqui. Né? Façam isso. Porque é um material feito com muito carinho e tem muito conteúdo importante que eu gostaria de
de ter tido quando a gente começou. Encurta muito o caminho, gente, encurta muito. Entenda isso daí que eu tenho certeza que o salto vai ser gigante. E obrigado, valeu. Valeu. Bom, Ah, essa é a parte que o Lucas encerra e ele fica gravando no final a gente conversando, tá, gente? tá bom. Fica preto e branco. Fica preto e branco, aí ele tira o áudio, a gente fica falando. Aí Só fica falando. If you ride with me, don't gotta work for the both of us. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry in the love. In the name of 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 love. If you ride with me, don't gotta work for the both of us. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry in the name of love. In the name of love. In the name of love.